Testemunho. Louvor. Igreja Corpo de Messias. Apresenta. Uma geração suplantadora e queria continuar e queria abrir as Escrituras ao convidado para que tu abrisse as Escrituras em Colossenses 1:9 e queria, onde terminei no outro domingo, voltar a começar com esta Escritura para dar graças a Deus por vós, exatamente com a oração que Paulo fazia sobre a igreja de Colossia e dizia: por esta razão nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios, diz comigo, cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar de maneira digna do Senhor. Diz, andar de maneira digna do Senhor. Amém? Agradando-lhe em tudo, repete comigo, agradando-lhe em tudo, não numa parte, não somente em algumas áreas, mas em tudo. Amém? Estamos de acordo, igreja? Para que vocês, para agradar em tudo, frutificando, diz frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Amém? Diz, continuava Paulo dizendo, corroborados com toda a fortaleza segundo o poder da sua glória, para toda a perseverança e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que vos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz. Amém. Quero dizer-te, voltar a dizer e enfatizar que és idóneo para participar da herança, para participar das promessas da aliança com Deus. Amém. Irmãos, o subtítulo da mensagem de hoje, continuando com a série de uma geração suplantadora, é geração tocada por Deus, um chamado para subir e um chamado para sair. Vimos como o irmão Sérgio deu testemunho do que é um chamado para sair, mas é necessário, para poder sair, é necessário que subamos. A palavra de Deus relata-nos no livro de Êxodos, e vou falar sobre Moisés, sobre Arão, sobre alguns heróis da fé, os quais relata também a palavra de Deus, que por fé se conquistaram reinos, dizem em Hebreus 11, diz a palavra de Deus em Êxodo 5, verso 1, diz, Moisés e Arão disseram a Faraó, e disseram assim, o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que celebre, diz comigo, para que celebre uma festa no deserto. Amém? Soa um bocado, verdade? Uma festa no deserto. Não é zen, não é zone, não é in, não é out. Uma festa no deserto soa um bocado... É um paradoxo assim um bocado difícil. Como é que podemos imaginar-nos uma festa no deserto? O pessoal imagina-se uma festa em muitos outros sítios. Talvez num auditório pode-se realizar uma festa, pode-se realizar uma festa num largo, numa praça, mas realizar uma festa no deserto. Este povo era um povo oprimido, era um povo que tinha estado continuamente, estava abaixo da escravidão do faraó. No entanto, Deus escolhe, Deus toca a Moisés, escolhe a Moisés, faz-o passar por um período no deserto, por 40 anos no deserto, para prepará-lo, para levar este povo de Israel do cativeiro à liberdade. Ora, um povo oprimido é um povo sem esperança, é um povo sem opinião, é um povo que está desesperado, não tem qualquer tipo de esperança. No entanto, Moisés recebeu a comissão de Deus, o compromisso de Deus de apresentar-se diante do faraó, e é incrível como Deus diz-lhe, deixa ir o meu povo para que celebre uma festa no deserto. Ante situação tão difícil, ordena, celebra uma festa no deserto. Eu gostaria que tu pudesses identificar-te com este chamado, porque este chamado é um chamado de subir, não é de sair, é um chamado de subir. Ir para o deserto significa ir ter uma comunhão intensa, tratar de ter comunhão intensa, num lugar no qual está muito povoado de pessoas, no qual recebemos muitas interferências, quer técnicas, quer de emoções, sentimentos pessoais. É muito difícil ter comunhão intensa com Deus. É muito difícil caminhar sobre as promessas de Deus.
Mas, irmãos, este povo saiu efetivamente, porque as pragas que lhe foram caindo sobre o faraó foi levando a que ele, de alguma forma, chegasse a conceder a Moisés e a Arão a cedência de que o povo saísse do Egito. E o povo saiu, e diz a palavra de Deus, recordando-vos em Êxodo 13, 21, diz que o Senhor ia diante deles, de dia ia como uma coluna, e os dois para os guiar pelo caminho, e de noite ia como uma coluna de fogo, para os alumiar, a fim de caminhassem de dia e de noite. E não desaparecia diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Foi incrível como o Senhor guiou o seu povo, como uma nuvem durante o dia, e como uma coluna de fogo, poder, como uma nuvem, simbolismo, o derramamento de uma água de vida, até que chegaram então a uma nova fase da sua vida, a uma nova etapa da sua vida. E essa etapa é que eles depararam-se então com o Mar Vermelho. E ao depararem-se com o Mar Vermelho, diz a palavra de Deus em Êxodo 14, podeis tomar simplesmente apontamentos e vamos caminhando mais rápido, diz que então o povo começou a questionar Moisés e dizer, mas isto agora é o quê? Os carros do faraó vêm atrás de nós, temos o Mar Vermelho aqui diante, e agora o que é que fazemos? Porquê é que nos trazes para este tipo de compromisso? Porquê é que nos levas para aqui? Melhor era que estivéssemos no Egito. E começaram de novo, nos seus corações, a desejar voltar ao Egito. Estavam numa situação difícil, diz comigo, difícil. Mas, no entanto, eles talvez estivessem à espera de ir celebrar uma festa no deserto. Amém? Mas encontraram-se com uma situação de dificuldade. É incrível como no capítulo 14 vemos como o Senhor dá instruções a Moisés e Moisés disse, não te preocupes, tem ânimo, simplesmente levanta o cetro e o Mar Vermelho, o que é que lhe aconteceu? Abriu-se, diz a palavra de Deus, Deus faz caminhos onde não os há. Amém? Sabes, aquilo que nós, de uma forma perceptível humana, vemos como uma obstrução, torna-se uma oportunidade aos olhos de Deus. Amém? Uma dificuldade torna-se como uma oportunidade de glorificar a Deus. Amém? Aquele povo, no entanto, como tu e eu, vemos uma impossibilidade em tomar. Mas Deus abriu-lhes caminho onde não havia. O mar abriu-se, a terra ficou seca. E eles passaram, e diz que quando passaram, então celebraram e disseram os carros do faraó. Como é que foi? Como é que foi? Cantem, irmãos, essa canção toda a gente conhece. Como é que é? Como? Alguém se lembra? Pareceram os carros de faraó, não percebo muito de música. Gosto muito de música, mas não percebo, não me recordo totalmente deste labor. Mas os carros de faraó sucumbiram diante da água. E aquele povo alegrou-se novamente. E, irmãos, foi um povo que encontrou-se, tal como a igreja, numa montanha russa. Para cima, para baixo. Para cima, para baixo. Mas hoje em dia temos outra dificuldade. Não é o Orçamento Geral do Estado. Não é a crise. A dificuldade no qual se encontra a igreja, na qual te encontras tu e eu, é que nós, se formos honestos e levantarmos os nossos olhos, mas não os olhos naturais, mas sim os olhos, a luz de Cristo, começamos a olhar à nossa volta e vemos que realmente não há vida. Há morte. Cada vez mais, e quero enfatizar-te, sim, que há morte espiritual, há um ritualismo instaurado na igreja. Levantou-se uma religião cristã, evangélica, evangelástica, aquilo que tu queiras chamar, mas sim é uma morte espiritual. Hoje encontramos aqui, mas provavelmente muitos de nós interiormente estaremos secos. E poderemos, no entanto, congregar-nos e confessar o nome de Deus. Mas se nós formos honestos connosco mesmo, olhamos para dentro e vemos que estamos mortos, estamos secos. Temos nome e aparência de quem tem nome, mas não temos vida. Sabemos quem é Jesus Cristo, sabemos os feitos da Bíblia, conhecemos o Antigo Testamento e parte do Novo Testamento, mas, no entanto, há ausência de vida. Animicamente poderemos caminhar porque geneticamente temos vida.
corre por nós a nossa sangue, a nossa genética, mas em nós não existe a genética de Cristo, não existe a nova criatura de Cristo. Há morte espiritual na igreja. Levantou-se uma religião. Vivemos numa sociedade que está morta, uma sociedade que vive apavorada, que vive cheia de medos, e nós deixamos que esses medos perpetuem nos nossos corações. Vimos uma geração de jovens a perder-se. A internet é boa, a educação ainda é melhor, mas irmãos, vimos uma geração de jovens perdida num mar de informação que não têm a capacidade para manejar. Muitos adultos têm tanta e tanta informação, pela comunicação, pela internet, e não têm capacidade para manejar. Tudo isto provoca sequidade, tudo isto provoca ansiedade da alma, a qual somente pode saciar Jesus Cristo. Mas, no entanto, tu procurarás de outras maneiras. É morte espiritual. Mas Deus quer levantar uma geração simplesmente que não venha à igreja dizer que foi tocada por Deus, que sentiu um tremor ou um temblor, que pode fazer algumas coisas para Deus, mas uma geração que permita estar cheia do pleno conhecimento de Deus. Uma geração que esteja disposta a subir para sair. Uma geração que esteja disposta realmente a suplantar. Uma geração que esteja disposta a ser tocada, a ser chamada. Não uma igreja, não uma denominação, mas sim uma identidade pessoal, um filho, uma filha de Deus. Se tu fores ver a Bíblia, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, Deus suscitou homens. Continuamente Deus suscitou homens. E não me levem a mal, senhoras, mas também quando digo a palavra de Deus, homens, inclui mulheres, porque Deus também suscitou mulheres. E espero que Deus continue a suscitar homens. E continua a suscitar mulheres. Porque quando havia dispersão no povo de Israel, quando o povo de Israel estava dividido, Deus sempre suscitou algum homem. Deus levantou um profeta ungido de Deus. Deus levantou um juiz ungido de Deus. Deus levantou uma juíza, uma profetisa, para trazer uma palavra fresca, uma palavra reveladora da perfeita vontade, do conhecimento, da plenitude de Deus, para aquele povo que estava disperso, dividido no seu coração, baixo de ritualismos, entregue a adultérios, a fornicações. Não havia pornografia na internet. Não havia pornografia através das SMS, mas havia outros tipos de usos, o mesmo que tu e eu poderemos conhecer definitivamente. Irmãos, a palavra de Deus fala no Salmo 65. E quero que entendas o que é ser um homem escolhido, um homem chamado, um homem tocado por Deus. E quando implico a palavra homem, ao mesmo tempo implico a palavra mulher. Dizia o salmista: bem-aventurado é aquele quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para habitar nos teus átrios. Nós seremos satisfeitos com a bondade da tua casa, do teu santo templo. Amém. Aqui há uma implicação grandíssima. Bem-aventurado significa bem-aventurado aquele homem que é escolhido por Deus. Há um chamado. Esta pessoa foi chamada para ser escolhida. Foi chamada, foi trazida à presença de Deus. Chegou. Passou a ter, diz a palavra de Deus, e a faz chegar a ti. Tu trazes-a até ti. Suscita um espírito num homem que faz com que ele esteja inquieto pela presença de Deus. Uma geração, um homem que está disposto a ter intimidade com Deus. Que escolhe a boa porção, que é estar com Deus, que não é o ativismo, irmãos. Sim, é necessário dar de comer aos pobres. Glória a Deus. 100% subscrevo. Subscrevo que é necessário, mas relembro-te da Escritura, quando Judas viu que aquela mulher rompeu o facho de alabastro, cheio de perfume, quis reclamar, dizendo: Senhor, não seria melhor ter vendido este perfume para dar-lhe aos pobres? Não vou dizer-te qual seria a intenção de Judas, não é aí que eu quero ir, irmão, mas Jesus Cristo respondeu-lhe literalmente nas suas palavras: os pobres sempre os tereis entre vós, mas eu nem sempre estarei. Até quando, irmãos, vamos ficar pelas obras preliminares, sem chegar à intimidade da presença de Deus? Até quando vamos ficar com o código postal, sem chegar à reta final?
uma geração e homens e mulheres que estejam dispostos a ser escolhidos por Deus, que estejam dispostos a ser atraídos por Deus. Homens e mulheres que veem os tempos, que os discernem. Homens e mulheres que recebem a palavra de Deus oportuna e certa e comunicam-na ao povo. Homens e mulheres que não se deixam influenciar pelo povo, mas deixam-se influenciar pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, o povo de Israel peregrinou pelo deserto. Nós peregrinamos nesta terra. Temos que entender que somos peregrinos nesta terra. E Deus quer continuar a suscitar homens e mulheres. Deus quer levantar algum homem, alguma mulher. Deus quer levantar homens como Moisés, homens como Jacó, homens como Samuel, homens como Daniel, homens como Isaías, homens como Neemias, homens com o fervor do Espírito. Como diz a palavra de Deus em Romanos, sobre todas as coisas, ser fervorosos no Espírito. Não nas atividades religiosas, não nas atividades humanísticas. Cada vez está mais de moda que as igrejas façam obra social. Já são tantas. E está muito bem. Considero muito importante ter que dar de comer aos pobres, ter que alimentar, porque essa é a verdadeira obra da igreja. Mas de que serve todas as obras, se o Senhor da obra não está nela? De que serve os títulos? De que servem as reuniões se não nos visita Deus? De que serve tudo isto? De que servem os cenários? De que servem os grupos de louvor se não nos visita Deus? Irmãos, temos que permitir ser chamados, tocados e cheios do poder do Espírito Santo. Não simplesmente falar sobre isso, senão viver a plenitude. Irmãos, há sempre dois chamados. Sempre dois chamados. Eu queria convidar-te a que tu fosses abrir as tuas Bíblias no capítulo 19 de Êxodos. 19, verso 20. Diz a palavra do Senhor: E tendo o Senhor descido sobre o monte Sinaí, sobre o cume do monte, chamou a Moisés ao cume do monte, e Moisés, e a igreja tem que subir. Moisés subiu. O primeiro chamado é para subir. Subir a ter intimidade com Deus. Irmãos, temos que entender algo. Não há nada mais perigoso do que um homem ou uma mulher tocada por Deus. E quando digo tocada, significa cheio do poder de Deus. Como é que vamos, às vezes podemos dizer, como é que vamos medir as intensidades? E porquê é que o irmão está a dizer que não há nada mais perigoso? Sim, ao mesmo tempo é perigoso como é glorioso. É perigoso porque quando uma pessoa está cheia de Deus, é perigoso porque o reino das trevas treme e foge. E é glorioso porque Deus manifesta-se sempre a sua bondade e a sua misericórdia. O primeiro chamado é para subir. Ele subiu a ter comunhão íntima com Deus. Mas eu quero, irmão, que tu entendas algo. Subir significa despegar-se de algo. Moisés era o líder da maior congregação histórica. Ele liderava aquele povo. E diz a palavra de Deus, relata que aquele povo era um povo com uma cerviz dura. Era um povo difícil. Com muitos problemas, com muitas debilidades. E continuamente Moisés tinha que atender. Diz a palavra de Deus que Moisés estava saturado. Porque ele atendia todas as causas. Moisés julgava todas as causas como líder do povo. Até o momento que ele reunisse com Jetro, seu sogro, e Jetro, seu sogro, deu-lhe um conselho de um homem sábio. E disse-lhe, Moisés, é necessário que nomeias a outras pessoas para que possam julgar as causas do povo. Outros líderes para que atendam o povo. Porque sobre todas as coisas, Moisés, é necessário que tu estejas no lugar de intimidade com Deus para poderes proferir o verdadeiro conhecimento, a plena vontade de Deus para a vida do povo. Irmãos, o que se passa é que nós vivemos num frenesi no qual
hoje por hoje a liderança deixa de ter intimidade com Deus para ter intimidade com as pessoas e torna aquilo que é divino é algo natural. Não estou a dizer que não devemos pastorear, temos que pastorear, mas para pastorear é necessário ter intimidade com Deus. Para falar a palavra de Deus é preciso ouvir a Deus. Não podes falar a palavra de Deus de balde. Já há muita gente a invocar o nome de Deus em vão, caro irmão. É necessário que alguém fale o coração de Deus. Não repita a palavra de Deus, mas fale o coração de Deus. A igreja está cheia de sermãos de letra morta. E a palavra de Deus diz que o Espírito é aquilo que vivifica. E uma geração que está cheia do poder do Espírito fala ao coração de Deus porque tem intimidade com Deus, não tem intimidade com a internet, nem com os SMS, nem com a Zone, nem com o mel. Tem com Deus. Entendes-me? Porque Deus quer chamar-te a que tu subas, a que tu vás mais para além daquilo que é aparente. A que tu realmente te identifiques com quem és. A que olhes para ti e dizes, não sou suficiente. Sou débil. Sabes, irmão, a intensidade do toque de Deus varia. Claro que varia. Mas não varia Deus. Calma, quero deixar-te algo muito implícito. A intensidade do toque de Deus varia de acordo ao valor que tu dás ao toque de Deus. Ao valor que tu dás aos momentos que tens com Deus. Se tu dás valor aos momentos que tu tens com Deus, talvez esses momentos não sejam os momentos mais sumptuosos, mais gloriosos. Talvez sejam momentos, inclusive, como os momentos de Elias. Elias, na cumbre da sua carreira, do seu compromisso, depois de degolar os profetas do Baal, ele corre até Jezreel e diz a palavra de Deus que aí escondeu-se. Escondeu-se, é o primeiro caso de pressão. Irmãos, vendo a palavra, e indo ao verso 46, eu no outro dia ouvi um irmão a compartilhar isto e pus-me a meditar da palavra de Deus. Elias nunca fez nada sem uma causa divina da vontade de Deus. Mas, no entanto, diz a palavra de Deus no verso 45 e 46 da 1 de Reis, capítulo 18, não faz falta que abras, eu simplesmente leio, e sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E diz que a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os seus lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Não havia nenhum motivo para o fazer. Irmãos, falo de coração. Temos que aprender a descansar em Deus. Eu estou num processo muito doloroso, pessoalmente, com Deus, e faço sofrer aqueles que estão à minha volta, principalmente a minha esposa e a minha família. Porque tenho o bicho da atividade. Não consigo estar quieto. E Deus está a forçar-me a parar. E Elias escondeu-se. Escondeu-se. Há quem diga, teólogos, que foi o primeiro caso de depressão bíblico. Deus fez com que ele descansasse. Deus fez com que ele descansasse da sua hiperatividade. Moisés era um homem muito ativo na liderança. No entanto, recebeu a palavra sábia. Recebeu a palavra sábia. E que foi ouvir o conselho do seu sogro Jetro. E ele, quando ouviu Deus... Porque, irmão, não é suficiente ouvir o sermão da quinta ou da quarta, ou estudo bíblico, ou reunirmos no nome de Jesus Cristo, ou fazer não sei quantos devocionais, ou ouvir não sei quantas pregações. É necessário ouvir a Deus. Para além de me ouvires a mim, eu gostaria que tu ouvisses a Deus. Ouve a Deus. Há que ouvir a voz do Senhor. Diz então que o povo, quero-te levar-te ao próximo capítulo 20, verso 21. Aponta, abre a tua Bíblia, diz assim, o povo estava em pé, de longe... Moisés, porém, se chegou às trevas espessas. Às trevas espessas onde Deus estava. Amém? Estamos, irmãos? As trevas não são agradáveis, verdade? Quando nós vemos as tempestades, uma tempestade não é agradável, ou seja, quando está muito frio, quando há ventos récios, quando há muita chuva, não dá vontade de uma pessoa se lá meter. Mas aqui a equação destas trevas é que estava lá Deus.
Amém? Estamos. E Moisés, enquanto o povo ficou de longe, conoto a Escritura, o povo ficou de longe, Moisés foi onde estava Deus. Ele foi onde estava Deus. Quero que entendas uma coisa. Primeiramente, se tu és uma pessoa que é chamada por Deus, escolhida por Deus para estar a viver a sua plenitude, então, irmão, tu vais ouvir a voz de Deus. E vais sentir que Deus apressura o teu espírito. Ele apressura-te a que tu vais ter comunhão com Deus. Não comunhão com os irmãos. É secundário. O primário é a comunhão com Deus. Porque muitas vezes confundimos a comunhão com os irmãos com a comunhão com Deus. Muitas vezes tomamos por comunhão com Deus o congregar-nos. Não percamos o hábito de congregar-nos, diz a palavra de Deus, glória a Deus. Mas ante todas as coisas está em intimidade com Deus. Moisés ia onde estava Deus. Uma pessoa que é escolhida por Deus, um homem, uma mulher, uma geração escolhida por Deus, separa-se, sobe, vai onde está Deus, independentemente se há uma tempestade e uma névoa e há trevas. Mas está Deus, é onde eu vou estar. Amém? Onde está Deus é onde eu quero estar. Não quero estar onde está a igreja, porque provavelmente onde estiver a igreja não está Deus. Porque o povo que era a igreja estava longe de onde estava Deus. Não sei se me captas. O povo estava longe de onde estava Deus. Faz-te ao contrário, trocadinho, eu não sei fazer rap. Faz aí um beat desses. Como é que é? O povo estava longe. Como é que é? O povo estava longe de onde estava Deus. Moisés estava onde estava Deus. O seu espírito apressurava-se a ir onde estava Deus. A diferença de Moisés para o povo não era que Moisés fosse mais que o povo. Era que Moisés tinha identificado o chamado na sua vida. Ele tinha ouvido a voz de Deus. Ele sabia onde estava Deus e sabia que tinha que estar onde estava Deus. Amém? Diz a palavra do Senhor em Êxodo 19:3. Então Moisés subiu a Deus e do monte o Senhor chamou, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como os levei sobre as águas e os trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentro de todos os povos, porque até toda a terra é minha, e vós me sereis um reinado sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém? Conhecemos aquela escritura de 1 Pedro, somos povo escolhido por Deus, real sacerdócio santo, para anunciar as maravilhas daquele que nos sacou das trevas à luz de Jesus. Para anunciar comigo as maravilhas daquele que nos sacou das trevas à luz de Jesus. Irmãos, mas a questão é que muitas das vezes o povo está longe. Então como é que o povo pode anunciar as maravilhas se provavelmente Deus não está com ele? Agora vamos ver, porque continuamos a falar sobre um chamado para subir e um chamado para sair. Sair. Temos que ir por palavras bíblicas. Sair. Subiu e depois saiu. Agora, quero convidar-te a ir a Êxodos 24 e digam-me o relógio, que é para eu não passar do tempo, por favor. Verso 1 e 2. Verso 1 e 2. Disse Moisés
o Senhor diz a Moisés, sobe ao Senhor tu e Arão, Nadab e Abiú. Quem era Nadab e Abiú? Quem eram Nadab e Abiú? Nadab e Abiú, quem eram? Alguém os pode identificar? Alguém? Temos aqui alguém? Eram filhos de Arão. E diz a palavra do Senhor, sobe tu e Arão, Nadab e Abiú e os 70 anciãos de Israel e inclinai-vos de longe. E só, diz comigo, e só Moisés se chegará ao Senhor. Mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Anteriormente vimos que Deus disse, se vocês fizerem um concerto, a aliança comigo, vocês serão o meu povo, o povo escolhido, santo. O propósito de Deus era e é santificar o povo que Ele já elegeu, que é o povo de Israel, e a nós, como povo gentio, herdando a promessa do povo de Israel, nação santa, real sacerdócio, escolhido por Deus, para santificar-nos por meio da palavra de verdade. Agora, irmãos, vemos que aqui acontece algo. Somente Moisés podia chegar-se. Porquê? Porquê? Por isto. 70 anciãos. Era a liderança do povo. Arão era ajudai-me, um sacerdote. Nadab e Abiú eram, por sua vez, filhos do sacerdote. Agora, irmãos, o propósito de Deus era santificar, era dar-lhe uma oportunidade a Arão. Porquê? Porque Arão, irmão, tinha ciúmes de Moisés. Ele tinha ciúmes. Ele era um homem dado a sensualidades. Era um homem que não tinha muita firmeza na sua identidade pessoal, que se deixou coagir pelo povo. Era um homem que não tinha essa capacidade, tinha uma dualidade de coração. O seu coração estava dividido. E Nadab e Abiú eram filhos de um sacerdote, mas como filhos de um sacerdote, andavam a fornicar e a adulterar dentro do arraial do acampamento. E não era via cibernética, porque ainda não existia internet. E os 70 anciãos, por sua vez, tinham que estar submetidos a Moisés. Mas neles havia algo dentro do seu coração. É que eles queriam, pensavam-se, tal como Moisés. Eles comparavam-se a Moisés. E daí a uns momentos, um pouco mais à frente, estes mesmos 70 anciões rebelam-se contra Moisés. E aquilo que Deus fez foi chamá-los a ver Moisés, ter comunhão com Deus, para dar-lhes uma oportunidade. Uma oportunidade a Arão que deixasse cair pelo chão os sentimentos facciosos do ciúme contra o seu irmão e pudesse ter afirmada a sua identidade como real sacerdócio. A Nadab e a Abiú, para que se pudessem purificar dos pecados, porque mesmo de longe, eles ao verem essa intimidade, ao verem essa nuvem, era isso o propósito de Deus. E Ele mandou permanecer, diz a palavra do Senhor, que eles ficassem aí. E eles estavam aí. Deus estava-lhes a estender uma oportunidade. Deus está a estender uma oportunidade a cada uma das pessoas que se encontram nesta sala. Deus está a estender
uma oportunidade a cada um de nós que nos possamos purificar, santificar, a que possamos ter intimidade com Deus, a que possamos deixar para trás todo o peso de pecado que nos assedia, a que possamos identificar em nós os rasgos de mau caráter. Oh Senhor, como falas a mim mesmo. Em nós os nossos sentimentos facciosos, em nós as nossas concupiscências, as nossas luxúrias. Os corações daqueles homens estavam endurecidos. Foi por isso que Deus os trouxe até ali e disse: ficai desde longe. E foi ter comunhão com Moisés. Eles ficaram aí, a meio caminho da subida. Ficaram no código postal, ainda faltava andar o resto. E a igreja está no meio da subida. Está no código postal. E Deus quer que todas as pessoas tenham comunhão íntima com Ele, através do sacrifício vivo de Jesus Cristo na cruz do Calvário, através dessa preciosa sangue. É algo tão simples, mas há que deixar tudo para trás para subir e não ficar a meio da montanha. E quando estamos a meio do campeonato, olhar para nós e identificar-nos diante de Deus, para que Ele possa fazer a sua obra de santificação na nossa realidade. Deus estava a dizer àqueles 70 anciãos: humilhai-vos, porque eu estou a exaltar o vosso líder. Deus estava a dizer a Arão: humilha-te, santifica-te, e dá graças a Deus por estares ao lado deste meu escolhido. Deus estava a dizer a Nadab e a Abiú: deixa já a pornografia da internet, pá. Deixa-te já meter com as raparigas, pá. Deixa-te já de andar a contar mentiras daqui para ali, pá. Deixa-te já dessas coisas todas. Limpa-te e santifica-te, se a tu mesmo. Era isso que Deus estava a fazer-lhes. Mas, irmãos, eles não quadraram bem com o chamado. Eles fê-los esperar. Ele fê-los esperar aí. Somente Moisés, mas no entanto fê-los subir com eles, fê-los subir. E Deus não quer que tu fiques num meio caminho. Deus quer que tu tenhas essa intimidade com Deus. Diz comigo: intimidade com Deus. Não é intimidade com a igreja, é intimidade com Deus. Amém? Não é intimidade com os servos de Deus, é intimidade com Deus. Para que possas ouvir a Deus, para que possas conhecer a Deus, para que o teu espírito seja suscitado. A palavra de Deus fala aqui neste capítulo 24, é tremendo. Este capítulo 24 são tremendos os ensinamentos, como é que é tremendo o ensinamento cá neste capítulo. Diz a palavra de que então Moisés contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu e disse: todas as palavras do Senhor têm falado, falaremos. E Moisés escreveu as palavras do Senhor, levantou-se pela madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel, e inventou os mancebos. Mas mais à frente fizeram os sacrifícios. E aí continuavam os 70, Arão, Nadab e Abiú. E no verso 9 volta a dizer: isto voltou a subir Moisés, Arão, Nadab e Abiú. E eles viram. Aqui vemos a magnitude de Deus, que Deus é misericórdia. Porque Deus não julgou estes homens. Deus podia tê-los consumido. Fogo consumidor. Não os consumiu. Apesar que nos seus corações não houvesse uma atitude de arrependimento, Deus prorrogou-lhes. Ele permitiu que eles estivessem ali. A diferença é que não os tocou. Significa, não os ungiu. Faziam parte do povo. Faziam parte da liderança do povo. Mas não eram escolhidos por Deus. Não tinham a essência
da plenitude do Espírito Santo de Deus para estar em intimidade com Deus. Estavam divididos entre estar com Deus ou estar a gozar a festa do arraial, as boas rapariguitas, a Super Boca Badia e os jogos de futebol e etc, etc. Não existiam nesse então, mas permite-me pô-lo de acordo à nossa sociedade atual. Estavam divididos em relação àquilo que poderiam usufruir eles próprios e à comunhão com Deus. Estavam divididos. Era um povo dividido. No entanto, estes 70 líderes evangélicos, este sacerdote Arão e os seus filhos, Deus poupou-os na sua misericórdia e deu-lhes mais uma prórroga, mas não derramou sobre eles, não lhes tocou. E Deus quer tocar-nos, Deus quer encher-nos com a sua plenitude. Terminamos de ler ao princípio em Colossenses, para que tenhamos a plenitude do conhecimento de Cristo. E mais à frente diz que é o propósito do Evangelho que estejamos plenos, cheios de Deus e que sejamos apresentados irrepreensíveis diante de Deus. O que somente é possível pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, mas, como dizem os ingleses, long story short, vamos a Êxodo 33 e fazemos a long story short. Uma longa história e fazemos a mais curta. A palavra de Deus diz que eles tiveram que ficar ali, permaneceram e disse: esperai aqui. Esperai aqui. Deus quer ensinar-nos a esperar. A palavra de Deus ensina-nos. Isto é um ensinamento muito difícil para mim, pessoalmente, o do esperar, porque eu não gosto de bichas. Odeio bichas, não gosto de bichas, gosto de fazer tudo rápido, que é para poder fazer mais coisas. Por isso é que eu te digo, eu sofro de hiperatividade, possivelmente. E às vezes, como algumas pessoas me dizem, sou capaz de pôr toda a gente louca à minha volta para conseguir fazer, ou para conseguir alcançar alguma coisa. Dentro dos preceitos que são lícitos diante de Deus. Mas Deus quer ensinar-nos a esperar. E aqueles homens ficaram ali à espera enquanto Moisés. E Moisés também teve que esperar depois. E agora vamos ver. E quero dizer-te, a palavra de Deus ensina-nos. No Salmo 25:5 diz... O salmista: por ti espero todo o dia. Por ti espero todo o dia. Diz: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti espero o dia todo. A palavra de Deus fala em Isaías 40:28. E é tão importante que possamos esperar pela palavra oportuna para as nossas vidas. Não sabes nem ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, Ele não se cansa nem se fatiga. É inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado, aumenta as forças que não têm vigor. Os jovens se cansarão e fatigarão, os mancebos cairão. Mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. E diz, irmão, e o que é que isto tem a ver? Irmão, agora, em Êxodos 33, verso 7, diz a palavra do Senhor: ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la fora do arraial, bem longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da revelação. E todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da revelação que estava fora do arraial. Estava fora do arraial, significa estava fora de onde estava o povo. Porquê? Porque o povo estava dividido. A palavra de Deus diz que uma casa dividida
não prevalecerá. E a igreja está dividida. Quando eu digo a igreja, significa o nosso coração está dividido. Sobre todas as coisas guardadas, guarda o teu coração, porque enganoso és sobre todas as coisas, diz a palavra de Deus. O nosso coração divide-nos. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, aquilo que nos move, aquilo que nos impulsa, deve ser fazer a vontade de Deus. Mas muitas vezes, baixo certos e determinados logos ou remas, perpetuamos a nossa vontade, mascarando-a com algum versículo oportuno. Faço-me entender? Amém, irmãos? Faço-me entender? Sobe e espera. É necessário poder esperar no Senhor. Se formos ver em 33, neste capítulo 33, vemos como Moisés esperou. Diz a palavra de Deus, ele esperou. Ele esperou. Ele esperou para ouvir a Deus. Ele esperou 6 dias. E ao 7º dia, Deus volta a chamá-lo. Ao 7º dia, Deus volta a chamá-lo. Ele teve que esperar. É uma virtude saber esperar. Mas ele teve que sair. Ele saía do arraial. É necessário que saiamos. Subir, é necessário atender ao chamado subir, para ter comunhão com Deus, e é necessário que atendamos ao chamado de sair. Sair da nossa vida corriqueira, ser capaz de sacrificar certos e determinados momentos daquilo que muitas vezes consideramos por grato a nós mesmos, para estar com Deus. Volto a repetir, não é para estar com os irmãos ou com a igreja, mas para estar com Deus, para ter comunhão, para orar com Deus. Moisés esperou 6 dias e depois teve por 40 dias e 40 noites com Deus. Amém? Em jejum. E Deus não quer que tu, de um momento para o outro, passes 6 ou 7 dias em jejum, mas Deus quer suscitar uma geração que ouça, saia, suba para ter comunhão com Deus e esteja disposta a sair do seu movimento habitual para poder ter a relação pessoal com Deus, que se trata de uma palavra muito simples e que se chama oração. Porque uma geração para suplantar, seja aquilo que seja, tem que ser uma geração que ore. Porque a palavra de Deus diz que a minha casa é chamada casa de oração. Os homens tocados por Deus foram homens que na sua quietude, no seu momento de estar a sós na tenda da revelação, oravam e adoravam a Deus em quietude. E ouviam a palavra da revelação e assim podiam infundir ao povo verdade da parte de Deus para que o povo pudesse endireitar os seus caminhos. Todos, Jeremias, Isaías, se formos a tantos profetas, a tantos juízes e a reis ungidos por Deus, foi-lhes necessário esperar, estar calado, porque quando nós falamos, não ouvimos. Amém? Quanto tempo é que leva que é para terminar já? Para ver se me calo já. E aquilo que eu quero te deixar da parte de Deus é que tu tenhas a audácia para subir a ter comunhão com Deus. Possivelmente vais-te encontrar no lugar dos tentações, ou do Nadab, do Abiú, ou de Arão. Mas esse é um lugar de oportunidade para poder santificar-te e estar, então, face a face com Deus. Moisés estava face a face com Deus. E quando aqui ele trava a sua conversação com Deus, e ele dizia, Senhor, eu não vou se tu não fores, porque Deus tinha-lhe dito anteriormente, Deus disse-lhe, desculpa lá, Moisés, mas com este pessoal, este povo dividido, este povo que está dissipado, este povo que está em pecado, este povo que não sabe o que é a direita, ou o que é a esquerda, ou o que é o centro, este povo está totalmente fora de tom. Moisés, eu não vou convosco.
Eu não vos acompanho. Deus não acompanha uma igreja, não acompanha uma geração que não se disponha a ter comunhão pessoal, íntima, a ouvir, a esperar, a subir, a sair com a palavra oportuna, que possivelmente é incómoda, possivelmente não é a pregação mais vendida na internet ou mais baixada, ou possivelmente não é o orador mais eloquente que a diga. Mas Deus quer homens e mulheres que sejam tocadas com a sua mão, cheios com o poder do seu Espírito, para poder subir à sua presença e para poder sair do povo e trazer a palavra da revelação, a palavra de verdade que nos guiará a toda a verdade. Amém? Isso somente é possível se houver uma geração que se disponha. Se tu te dispões a dizer-lhe aquilo que disse Moisés, Senhor, ele depois interpelou em oração com Deus, interpelou-se com Deus e começou a orar, Senhor, tem misericórdia, tu vês este povo, Senhor, por favor, acompanha-nos, Senhor. Eu não vou a nenhum sítio se tu não fores comigo. Porque ele ia enviar um anjo, ele disse, e muitas vezes é que as coisas vão bem, claro que vão bem. Porque mesmo que não esteja Deus, Deus envia os seus anjos. Porque ele disse-lhe, eu não vou com vocês, mas eu mando um anjo a proteger-te. É que é diferente estar e ser. É diferente. Ser chamado, ser escolhido. E Deus não só quer chamar-te, Ele quer tocar-te para que tu sejas um escolhido de Deus. Para que tu possas dizer como Moisés, Senhor, não vou se tu não vais comigo. Senhor, por favor, acompanha-me, Senhor. Tem misericórdia. Eu sei que somos sem vergonha, Senhor. Eu sei que todas as minhas manchas, todo o meu currículo está perante Ti. Senhor, eu apresento, eu repito, pecado A, B, C, D, até Z, e não sobra. Senhor, já não tenho letras. Volta a começar e volta a contar, a contar, a contar, a contar. E Deus houve uma geração que lhe ora, que permite que o seu Espírito Santo a suscite a ter comunhão com Ele. Não que seja uma geração, ou uma pessoa, ou um ente, ou uma denominação que se queira apresentar cheio de honras e glórias. Mas uma pessoa, uma denominação, uma geração que esteja disposta a despojar-se do seu currículo, da sua vida curricular, para poder ter uma vida de um tocado de Deus, para que então possa tocar uma nação, um bairro, uma cidade. Dessa maneira funciona a dinâmica do reino de Deus. Moisés disse-lhe, estou cansado, Senhor, não vou se tu não fores comigo. E Deus concedeu-lhe e disse-lhe, porque encontraste graça aos meus olhos. E passou por uma fenda, não me verás, mas passarás por uma fenda. E Deus está à procura de alguém que se levante para pôr na fenda por um povo, por uma igreja que se encontra dividida entre aquilo que o mundo oferece, a internet, a cibernética, o SMS e aquilo que Deus quer dar. Vida e vida abundante. Subir e sair. Palavra. Testemunho.